Continuando, né? Aí, bem, enfim, depois de a gente ter feito essa declaração aqui relacionado ao posicionamento e tudo mais, atualização para estar recebendo os valores de posicionamento aí do tornozelo, pé e dedos, bem, enfim. Aí vem aqui com a classe pública, né? Na verdade, tá como public void, né? Public void, que é uma classe que está sendo declarada como público, mas só vai ser de execução. Input date, ou seja, né, dados. Esse date não é de data, tá? Mas de dados relacionados ao pé de inicialização. Tem um argumento que vai estar recebendo que com base nas pernas, né, já que os pés são interligados com as pernas, do tipo inteiro, ok? Então aqui é para ter a certeza de que que o personagem está rente ao floor, ou seja, ao piso, né? Então ele está pegando um objeto, através de um objeto que é o sempre animation, ou seja, animação, jogando num objeto, pegando dois argumentos, que é o grande pause, né? Ou seja, posição em relação à grade, ao floor, né? Ao piso, e zero, ou seja, tem que estar rente ao piso para poder dar colisão, ok? Isso tudo a partir do fim da linha de instrução. E aí eles, olha só, para cada perna uma coloração. Aqui ele está aplicando um cálculo matemático para poder estar dando uma coloração na perna em relação à incidência da luz, tá? Esse código de programação aqui ele é particular. O que significa isso? Significa que não necessariamente você precisa fazer algo igual para poder estar fazendo esse tipo de game, tá? Isso é uma das opções. Existem inúmeras formas de se chegar ao mesmo resultado, ok? Bem, aqui ele só está fazendo o quartering, ele está pegando aqui com base nos ângulos, fazendo cálculo matemático de 360 graus de multiplicação, atualizando em tempo real a incidência da luz em relação às pernas do teu personagem, tá? E atualizando aqui, passando por três argumentos com base nos eixos x, y e z aqui no color, atribuindo a debug color, ok? Bem como a matriz relacionada ao que? Às pernas. Então, todos os elementos relacionados às pernas vão estar aqui na matriz. É só isso que é feito, tá ok? Aqui ele está pegando mais ou menos que a posição do tornozelo, relacionado a partir da posição do objeto com base no x, y e z da matriz leg, ou seja, das pernas, ele está pegando a posição relacionada a essa matriz até durante ela, tá? E atribuindo a angle matrix, tá? Aqui é uma palavra reservada, matriz 4x4, significa uma matriz multidimensional. Se você não está acostumado com esse termo, matriz multidimensional, no caso seria uma matriz de 16 elementos, né? Eu aconselho a estar dando um pulinho na parte de programação em C# da Unity, tá ok? Do módulo da Unity. Mas aqui na prática eu estou atribuindo os valores relacionados ao tornozelo, né? A nada mais ou menos que uma matriz multidimensional chamada Angle Matrix, ok? Da mesma forma, estou fazendo aqui o posicionamento com base nos eixos ao vector 3, né? Estou aqui pegando e passando esses múltiplos pontos, tá? A matriz Angle Matrix e passando aqui a cópia dos mesmos para Angle Position, ok? E a cópia dessas novas posições está passando aqui a variável Help Position, com base também, né, na altura do ground plane, ou seja, a altura do floor, do piso, e passando para o eixo Y, ok? Então, enfim, na prática, essa estrutura aqui toda é simplesmente para estar projetando o tornozelo para estar rente ao que? Ao floor, ao piso, ok? Isso com relação ao tornozelo. Agora o mesmo procedimento com relação aos pés, ok? Na verdade, aos dedos dos pés, né? Que é o toe, ok? E aqui, olha só, é um cálculo para tirar a média dos valores dos vetores, né? Então aqui eu estou pegando aqui nada mais ou menos do que a posição aqui dos dedos dos pés, dividindo por 2 e atribuindo a média para ter a média do tamanho médio dos pés, tá ok? Aqui da mesma forma ele está verificando se os dedos dos pés e os tornozelos, se os dedos dos pés e os tornozelos forem iguais, ele vai pegar e fazer um cálculo aqui para poder estar atribuindo, tá ok? Para poder estar atribuindo, olha só, posição de que? De tornozelo,
com base nos múltiplos vetores, né, na matriz de múltiplos valores, do que? Daquela matriz multidimensional que é Intermetrics, e atualizando, atribuindo Foot Vector, ok? Que é mais ou menos que a posição dos pés. E aí eu estou atribuindo 0 aqui, com base no eixo Y, para poder deixar rente, e normalizando tudo e atribuindo, ok? Então, aqui na prática, com base nos valores aí médios que eu estou calculando do tamanho do pé, estou deixando rente os mesmos em relação ao piso, ok? É só isso que eu estou fazendo. Se isso caso os dedos dos pés sejam iguais à posição do tornozelo, se não, do contrário, eu simplesmente só normalizo e atribuo, ok? Esses cálculos aqui abaixo são cálculos para justamente estarem aí sendo executados para poder deixar a parte da física do teu personagem, né, dos pés, das pernas e dos dedos dos pés rente ao floor, ao piso, tá ok? Aí agora eu estou indo para o bloco do tipo também de execução público, que é o void int. Não estou passando nenhum argumento. A parte de inicialização estou atribuindo como falso, porque vai depender aí do que? De um ponto de start. Aqui eu estou colocando o bone inicial como nulo e estou verificando mais ou menos se o quadril, se a parte, né, inicial do quadril é igual a nulo, ok? Para estar depurando. Ou seja, se for igual a nulo, eu estou atribuindo ponto 0 ao bone 0. Ou seja, você que não sabe, talvez a maioria dos bones do ponto 0 é no quadril do personagem. Aqui ele está só verificando se por acaso o quadril está com um posicionamento nulo. Se tiver, ele vai estar reindexando a parte dos ossos do ringue, né, do personagem, atribuindo 0 a esse bone. Aí ele tem um ponto de controle, tá ok? Para poder estar trabalhando. Então, enquanto, por exemplo, o ponto inicial for diferente de uma posição, ele vai estar atribuindo o ponto atual, que é esse que ele está marcando como 0, ao osso inicial, ok? Então aqui é apenas uma forma de ele estar verificando se há não o start do bone, do osso inicial, do bones, né? Para poder ter o controle aí, está trabalhando com o sistema de rings. Na prática é só isso. Aqui ele está fazendo um cálculo com base nas informações das pernas do objeto, ok? Então ele está aqui com um comando de repetição que é o for, e aí ele está fazendo uma varredura. Isso aqui é uma varredura, onde ele declara uma variável do tipo inteiro, que é a parte das pernas, atribui 0, enquanto 0 for menor, a perna for menor do que as pernas, o comprimento das mesmas, ele vai incrementando mais 1. Aqui ele está reindexando nada mais nada menos do que todos os ossos relacionados às pernas, atribuindo valores aos mesmos, tá ok? Bem como aqui ele tira a média de tudo isso relacionado ao quadril, ok? Da mesma forma aqui em public void eu tenho um segundo start de inicialização, só que seria equivalente ao anterior, né? Seria equivalente ao anterior, só que relacionado à animação de andar para frente e para trás. Então eu estou atribuindo aqui sempre a posição, atualizando a posição de estar, backyards indo para trás e forwards indo para frente, sempre relacionado à animação, incrementando, né, a parte de estar animando indo para frente e para trás, tá ok? Void awake, que está startando, né? Ele está verificando justamente, né, de estar pronto, de estar sendo startado, se a animação está sendo startada e atualizando a mesma para que ela fique rente ao floor, ao piso, né? Pegando aqui um número cíclico, né, de animações através da matriz, eu estou nessa estrutura aqui, atribuindo 0, tá? Aqui na prática eu estou fazendo o que? Através do comando for, eu estou fazendo uma varredura ao número de animações por matriz, né? Ou seja, alternando perna direita e esquerda, por exemplo, né? E os pés e tudo, e indexando tudo, ok? Para poder estar tendo controle. Aqui eu estou citando grupos, né? Esses grupos de animações, justamente dessas que eu acabei de comentar, e verificando aí se algumas delas estão em branco, ok? É só mesmo a checagem e varredura. Da mesma forma eu procedo com as estruturas FOS aqui sequencialmente pelos grupos. E aí eu continuo aqui
mas já fazendo cálculos matemáticos, pegando as animações cíclicas de alternância entre perna direita e esquerda, tá ok? Com valores aí, com cálculos, valores aí de multiplicação, tirando média, atribuindo a variáveis vetoriais, ponto flutuante, inteiros, tudo isso para poder estar dando um equilíbrio entre estar fazendo a alternância de caminhar, andar, correr, enfim, tudo que for do quadril para baixo, tá ok? E aplicando todas as posições, sempre atualizando as mesmas, tá ok? Basicamente é isso. Você não precisa entender cada linha desse código para poder saber o que fazer, tá ok? Na prática, alterar aqui vai comprometer no jogo, sim. Saber alterar que faz a diferença, tá ok? Então, se você tiver alguma dúvida com relação a esse código, entre em contato comigo, tá ok? Eu aconselho a você primeiro estudar C# para poder entender perfeitamente tudo o que esse código faz. O que a gente está fazendo aqui é explanando o que cada um faz para você saber, né? E ter como alterar, ok? Dúvida, entre em contato comigo.